e Simara, nós ficamos com a responsabilidade do encontro de hoje de discutir a biografia do Walter Benjamin. É uma biografia muito extensa, nós vamos tocar em algumas partes da história do Walter Benjamin. E começamos por quê? Né? Porque iniciamos os nossos estudos no GRUPS em 2024 com o Walter Benjamin. Ele é uma referência importante quando a gente pensa o campo das narrativas. A própria história de vida dele deflagra essa importância, essa relevância no tema das narrativas. E ele é um autor referência, tanto do campo das narrativas, quanto para a gente aqui no Grupos. Então, vamos começar falando de um jeito bastante delicado sobre a história de vida dele, e a gente vai explicar o porquê, porque vamos tocar de um jeito muito delicado na história de vida dele, e vamos organizar a nossa fala, primeiro com alguns trechos da biografia, e depois com um vídeo de um diário de viagem que eu construí, na verdade, eu viajei, Lucimara construiu o vídeo sobre o caminho do Walter Benjamin, né, por onde ele percorreu, e em especial os últimos momentos da vida dele. Bom, então, pode só voltar lá no primeiro slide, Josiara? Só para, então, deixar marcado, né, o Benjamin, ele nasceu em 15 de julho de 1892, ele nasceu na Alemanha, nasceu em Berlim, e faleceu, né, em 1940, dia 27 de setembro, e faleceu em Portimão, na Espanha. Então, a gente vai tentar percorrer toda essa biografia até chegar nos anos finais, no último ano, né, da morte do Walter Benjamin. Pode percorrer um pouquinho, Simara. Bom, a biografia do Benjamin, na verdade, é uma biografia cercada, assim, por muitas perguntas, por muitas polêmicas, por muitas interrogações, né? E esses dois livros que nós colocamos como referências aí do que a gente vai falar são duas biografias que tratam de modos diferentes sobre a história de vida do Benjamin, mas essa última da Esther, essa última em azul, ela é bem mais detalhada, ela discute profundamente, em especial, assim, a rede de relações que o Benjamin tinha. Então, são as duas principais referências que a gente tem escrita, organizada, sistematizada da história de vida do Benjamin. Mas ele deixou rastros, como a gente fala, assim, através de muitos documentos, cartas, ele escrevia muitas cartas, e então é possível entender o Benjamin a partir de tantos documentos que ele produziu, que ele escreveu, e pelas cartas que ele também, pelas correspondências que ele desenvolveu ao longo da vida com muitos intelectuais da sua época. E a gente começa falando da biografia dele como fetiche, porque o Benjamin tem uma história de vida muito carregada através de muita melancolia, né? Ele tem ele era uma pessoa que a gente pode dizer assim relativamente melancólica. Tem uma biografia que hoje é bem especulada pelas pessoas, né? Então, hoje a própria biografia do Benjamin pode ser criticada, pode ser entendida a partir de uma perspectiva crítica, né, como uma mercadoria. E é difícil falar sobre a história de vida dele, porque, no fundo, vai ser sempre uma história mal contada, né? Por que mal contada? Porque vocês vão ver ao longo do tempo que ele teve muitas passagens por muitos lugares, ele viveu em muitos países, com muitas pessoas, e o final da vida dele foi os últimos momentos de vida do Benjamin, foram momentos muito difíceis, muito delicados, né? E não há um consenso sobre ele, sobre os últimos momentos da vida dele, mas tem algumas narrativas, né, que a gente vai falar sobre essas narrativas, sobre a história de vida dele. Então, é um pouco sobre isso que a gente vai circular, né, sobre essa biografia que não
que deixa, né, por muitos lugares indícios e sinais de existência, né? Então, pode prosseguir, Lucimara, por favor? Então, o Benjamin, como eu disse, ele nasceu em Berlim, ele era filho de judeus, né? Ele mesmo se autodescreve, fala de si mesmo como uma criança burguesa bem nascida. A gente colocou a fotografia dele ali. E aí ele mesmo relata que ele teve uma infância muito muito privilegiada, né? Ele teve uma infância com boas condições de vida. O pai dele era comerciante, né? Era leiloeiro de casa de arte, trabalhava com artes. Então, o Benjamin cresceu num ambiente, inclusive arquitetônico, muito rico, né? E muito cercado de babás, cercado de tinha casa de verão, casa de inverno, porcelanas. O próprio mobiliário da casa do Benjamin é uma referência que ele conta na crônica berlinense, né? Crônicas berlinenses. Ele conta sobre como que essa arquitetura, como esses mobiliários falavam de um tempo, de uma classe social, falavam como ele conseguia ler, era possível ler a história de vida, a sociedade, o tempo dele, por aquela arquitetura, por aquele mobiliário, né? E ele tem assim uma forte ligação com a mãe dele, mas nem tanto com o pai. Durante ao longo da vida dele, né, ele vai construindo uma relação muito conflituosa com o pai, principalmente, com a mãe em alguns momentos, principalmente depois que ele casa, ele vai ter uma relação mais conflituosa com a mãe. E com o pai vai ser essa relação mais distante inicialmente, mas depois ele vai aumentando. Essa relação ela vai aumentando, vai se expandindo no sentido de conflito, né? Pode seguir, Simara. O que é importante, assim, então, olhar e dizer em relação à infância do Benjamin? Sobre a infância, a gente pode dizer que ela foi muito rica no sentido de que trouxe para o Benjamin um conjunto de sensações. Ele foi uma criança muito adoentada, tinha alguns problemas de saúde e muitas febres. Na crônica berlinense ele fala dos episódios de febres que ele tinha, do quanto ele era uma criança muito voltada para si mesma, para o próprio mundo dele, uma criança que imaginava, que pensava, que tinha muitos brinquedos, mas uma criança muito solitária, né? Já a juventude do Benjamin é uma juventude um pouco, vamos dizer assim, um pouco diferente em relação à infância. Ele vai, na infância, na juventude, ser um jovem, alguém muito participativo e alguém muito inserido no seu tempo, alguém bem crítico em relação ao seu tempo. Então, aos 16 anos de idade, por exemplo, ele funda, junto com seus colegas, um círculo de discussões e de leituras sobre a literatura universal. Então, ele se torna assim, um leitor muito preocupado, muito intenso, um leitor que começa a participar de movimentos estudantis, de grupos estudantis, e, essa leitura, né, do Benjamin, não apenas pela literatura universal, mas também pela filosofia, ela começa já na juventude. Então, ele é um leitor, e é um leitor jovem que circula ativamente por esses grupos e movimentos estudantis. Em 1913, ele funda, né, a Liga Estudantil Livre em Berlim. Essa liga ela é muito marcada assim, na história do Benjamin, porque reúne muitos dos seus colegas, que alguns deles até ali vão perseguir o Benjamin até na primeira fase assim, da fase adulta, e, e ele tem uma relação muito íntima com esse grupo, né, na juventude. E aí ele vai se desligando da Liga Estudantil e se aproxima de mais de dois amigos, sendo que um deles, né, se suicida, né,
E esse suicídio, né, do seu amigo provoca, então, uma vamos dizer assim, um sofrimento muito grande, né, para o Benjamin. E ele vive num tempo, né, um tempo que é importante destacar, que é totalmente atravessado pelos horrores, pelos desesperos da guerra, mas essa morte, o suicídio desse amigo vai marcar profundamente a personalidade do Benjamin. Ele, a partir daí, os relatos que tem é que ele se torna uma pessoa bem melancólica, né? Assim, essa melancolia, ela já inicia na infância, por conta de alguns problemas de saúde que ele tinha, as febres, os delírios que ele tinha já na infância, mas ela vai ser marcada, ela vai ser, de fato, destacada na juventude, né? A partir do suicídio desse amigo dele. Ele tem um casamento, ele se casa, não lembro o ano que ele se casa. Deixa eu ver se a gente marcou aqui o ano do casamento dele, mas eu não lembro o ano que ele se casa. Mas ele se casa com. Qual é o nome dela? Já esqueci, Simara. Do beijo, me esqueci já. Mas ele se casa, tem um filho, esse filho chama Stefano, e o casamento do Benjamin, ele é uma relação que a gente pode dizer muito muito conflituosa também, né? Benjamin, essa melancolia vai interferir na relação que ele tem com a esposa. E como ele se tornou um intelectual muito profundo, muito dedicado, o Benjamin, ele era um intelectual muito dedicado, ele estudava horas a fio, ele gastava muito tempo nas bibliotecas. Eu percorri alguns países quando estava fazendo pós-doutorado, que o Benjamin viveu, dentre eles, ele morou uma parte importante da vida dele em Paris, e na biblioteca de Paris, que era a biblioteca onde ele frequentava, tem lá a mesinha que ele frequentava, a cadeira, e a biografia dele conta, né, que ele chegava de manhã na biblioteca e saía só quando essa biblioteca fechava. Então, ele era um frequentador, né? Ele era um estudioso, ele era alguém dedicado, assim, cotidianamente. Benjamin era um profundo estudioso. E essa relação, deixa ainda no casamento, que eu queria só destacar mais um pedaço ali, Lucimara. Essa relação dele com os estudos profundos, assim, vai também interferir na relação com o casamento. Então, ele tem um casamento que não é um casamento tão feliz, mas ele é atravessado por vamos dizer assim, por uma necessidade de vivenciar alguns rituais da época dele, né? Uns rituais sociais. Mesmo assim, ele se casa, tem um filho. É importante dizer também que quando ele é chamado para servir ao serviço, para se dedicar ao serviço militar, ele tem muito medo, tem um desespero, ele simula ataques de nervos, dores, né, de nervo ciático, e ele não vai, né, ele é considerado uma pessoa incapaz para servir a guerra. Então, veja assim, essa relação da melancolia, do suicídio do amigo, desse casamento que era infeliz, e dessa profundidade das relações dos estudos, de alguém que se dedica profundamente, e dessa crítica que ele também sofria dos pais, né, e da própria esposa, porque ele era, economicamente falando, sustentado pelos pais, né? Então, isso causava um incômodo na família e também na esposa, né? Ele não era um trabalhador clássico, né? Ele era alguém que estudava, que se dedicava profundamente aos estudos. Aí pode seguir, pode seguir. Então, vejam que essa melancolia ela vai tomando formas e vai tomando contornos diferentes ao longo da vida do Benjamin, né? Ele estuda filosofia profundamente na Universidade de Berna, na Suíça. Ele circula
campos do conhecimento. Agora que eu estou vendo o Luiz Jussara, que só estava vendo os slides. Tudo bem, gente? Tudo bem, Luiz Jussara? Boa noite. Então, ele circula por vários campos do conhecimento. Então, quem olha para a obra do Benjamin, logo já estranha. Mas ele fala de literatura, mas ele fala de história, mas ele fala de filosofia, mas ele fala de artes, mas ele fala de direito, mas ele fala de violência, mas ele escreve para criança, assim. O Benjamin circula por um conjunto de conhecimentos, sendo que esse conjunto de conhecimentos era o esforço que ele fazia porque ele acreditava que ele podia formar uma arquitetura, uma espécie de anatomia para ler o tempo dele. Não era possível, apenas de um campo de conhecimento, fazer a leitura do tempo dele. Então, ele entendia que era necessário montar essa arquitetura do conhecimento para conseguir entender o tempo que ele vivia, né? Ele se dedica, então, de uma maneira muito importante à sua tese de doutorado. Aí ele começa assim, viajar para alguns países em busca também de emprego. Ele viaja para a Áustria. O doutorado dele é um doutorado muito complicado, porque assim coincide bem na época do doutoramento a crise financeira que o pai dele começa a viver. Então, o pai dele não mais ajudava a família Benjamin financeiramente. A esposa, ele começa a ter uma crise no casamento, e ao mesmo tempo ele está estudando profundamente a tese de doutorado. O que causa assim nele a necessidade e a vontade de se tornar um intelectual independente, mas mesmo assim ele submete a tese dele à universidade, e na esperança de ter um salário, de ter uma renda, né? Mas esse desejo e essa ida à universidade, ser professor universitário, é muito motivada mais por ter uma estabilidade financeira. Nem tanto tem uns trechos da biografia dele, assim, nem tanto pela vontade própria do Benjamin. Ele circulava ele circulava num movimento dele próprio, assim, de produção de conhecimento. Ele já se correspondia com muitos intelectuais da sua época, e ele se sentia muito bem, né, assim, produzindo conhecimento, inserido. Tanto que a maioria das fotografias que a gente tem do Benjamin é sentada, estudando, um ambiente de estudo, né, porque realmente ele era uma pessoa muito dedicada. Eu sempre faço questão de salientar isso em relação à biografia dele. Então, ele era um estudioso mesmo, né. Pode seguir, Simara. Ele tem um aspecto importante da biografia dele, que ele começa, então, ele produz a sua tese de livre docência, submete a tese, ele é recomendado a retirar a sua tese, porque ninguém, a banca, vamos dizer assim, entende que ele iria passar um vexame, né? Porque ninguém, no fundo, não entendia o que o Benjamin estava querendo dizer com a tese que ele submeteu. Eu tenho aqui a tese em casa, eu nunca consegui ler ela inteira, mas eu confesso que é extremamente difícil mesmo de entender o que ele queria dizer. Precisa realmente ter um aprofundamento muito grande de muitos campos do conhecimento da época do Benjamin para entender qual que é a tese que ele tentava defender, né? Então, ele é aconselhado a retirar a submissão da tese dele, da candidatura à universidade, e aí ele tenta, então, se tornar um intelectual independente, né? Ele começa a editar revistas para poder ter sustento, para poder ajudar no sustento da família, e começa a ter um movimento de tentar se estruturar financeiramente, né? Esse quadro que a gente colocou aqui é importante, ele vai marcar muito as teses de história, um texto importante dele, mas ele concebe essa revista chamada Ângelos Novos, que a partir dessa gravura do Paul Klee, e essa gravura, né, essa imagem, ela vai não apenas ilustrar a revista que o Benjamin
editou, mas também a tese de histórias, né, as teses de história que ele tem. Essa imagem ela vai depois ganhar um contorno muito importante teórico na obra do Benjamin. Pode passar, Lucimara. A gente tem vamos dizer assim, um destaque aí, né, de relações que o Benjamin começa a se relacionar, principalmente com o Adorno. O Benjamin, ele se relaciona de uma maneira muito importante com o Adorno. E ele é encaixado na escola de Frankfurt, mas nem todos os autores o encaixam nessa escola de pensamento. Mas ele tem uma relação muito importante com o Adorno. O Adorno vai, inclusive, mediar uma bolsa de estudos durante muito tempo para o Benjamin sobreviver, em muitos momentos da vida, assim, quase até o final da vida. O Benjamin também tem uma relação muito importante com a esposa do Adorno, tem até um livro de correspondências, né, de cartas entre a esposa do Adorno e o Benjamin, em que ele fala, né, sobre as dificuldades financeiras, ele se abre mais a partir de uma visão mais subjetiva para a esposa do Adorno, e a relação que ele tem com o Adorno é realmente de amizade, mas o Adorno ele tem uma relação com o Benjamin também de apoio, de querer que o Benjamin, até o final da vida, fosse para os Estados Unidos e lá morasse para que eles pudessem pesquisar e desenvolver muitos trabalhos. O que acontece é que, especialmente nesse momento, né, entre 1923 e 1926, o Benjamin ele viaja para Capri e ele conhece a Ajla. Quando ele conhece a Ajla, ele tem acesso a uma... A Ajla, ela trabalhava com teatro, ela era atriz, e numa perspectiva marxista. Então, é quando o Benjamin se aprofunda no marxismo. Ele não aprofunda só no marxismo, ele se aprofunda na relação com a Ajla também, porque aí ele, ainda casado, vai se relacionar com ela, e ela, inclusive, esse relacionamento fora do casamento vai causar aí o divórcio do Benjamin, né? E ela vai ser alguém muito importante, vai influenciar o pensamento do Benjamin muito importante. Então, tanto a relação com a Ajla quanto a relação com o Bertolt Brecht que vão marcar assim, a entrada do Benjamin no marxismo mais ortodoxo, e o Benjamin vai olhar para o marxismo, vai conseguir, de fato, até compreender o marxismo, mas também criticá-lo, né? E acho que esse é um aspecto importante. Pode passar, Lucimara. Bom, o que acontece é que ele vai começar a ir para muitos países, né? Vai para Berlim, vai para Roma, vai para Capri, vai para Florença. Ele vai... ele começa a conviver em muitos lugares diferentes, com muitas pessoas diferentes, e o tempo todo ele tem uma sensação de que ele precisa se preservar a própria vida. Essa melancolia do Benjamin não é uma melancolia gratuita, só que nasce lá na infância, não. Ele vai se tornar uma pessoa adulta e vai cada vez mais se sentir ameaçado pelos horrores da guerra. Realmente, quando ele simula lá os ataques, estou olhando aqui o tempo, quando ele simula os ataques do nervo ciático para não ir para o serviço militar, tem uma razão de ser. Ele realmente tem... a sensação que a gente tem quando lê a biografia dele é que é alguém que tem medo o tempo todo da vida das pessoas. Ele convive o tempo inteiro com o medo. É uma situação angustiante quando a gente lê a biografia. Acho que é importante também falar sobre uma parte assim, né, do pensamento dele, né, quando ele tem contato com o Bertolt Brecht e com a Ajla, é que ele vai olhar para o materialismo histórico dialético, vai estudar, vai criticar, mas ele também vai olhar a partir de uma visão também quase que metafísica, né?
tem textos do Benjamin, provavelmente quando ele discute linguagem, né, que ele vai olhar a linguagem a partir, por exemplo, de uma linguagem, do conceito de uma linguagem ancestral, da ancestralidade, ele vai olhar para a natureza, os traços da natureza. Então, ele é alguém que vai pensar o tempo dele, mas ele não se descola de uma visão também metafísica, em muitos momentos. Pode circular. Acho importante destacar que ele continua ainda sobrevivendo, né, desses contratos com as revistas, com a edição de revistas, mesmo circulando por vários países, ele vai editando para garantir um rendimento. Ele tem essa crise no casamento, porque ele conheceu a Asla. Quando ele, eu disse, né, quando ele submete lá a tese na escola de Frankfurt, é negado, ele retira o pedido dele lá para ser livre docente, e aí ele começa, então, a viver de bolsa de pesquisa, né, do instituto, que era o instituto que era coordenado pelo Adorno nos Estados Unidos, e começa, então, a viver do rendimento dessa bolsa. Então, ele tinha que produzir pesquisas, tinha que produzir textos escritos, e que ele o tempo todo enviava para o Adorno, né, a partir de cada produção. Em 1926, ele escreve a obra dele, que é o último texto da vida dele, que é As Passagens, de um jeito muito importante, uma crise mesmo de depressão. Aí ele já tem uma crise muito importante de depressão. Essa crise deflagra, assim, ao mesmo tempo, né, a tristeza dele tão grande, mas também um período de muita lucidez intelectual. Quando ele escreve As Passagens, ele escreve demonstrando que essas arquiteturas de Paris, né, as passagens são, a gente vai mostrar depois, mas aqui está mostrando a galeria, né? Então, eram passagens por onde tinha comércios, as pessoas circulavam, e ele começa a caracterizar essas passagens. E aí ele fala, né, o quanto que essas passagens roubavam das pessoas a noção de tempo, a noção de espaço, a relação com a vida, e direcionava todos os sentidos das pessoas para o consumo. E depois essas passagens, muitas delas se tornaram shopping centers. Hoje, muitos dos leitores do Benjamin dizem, né, que as passagens, ele fez uma leitura bem à frente do seu tempo, e que ele se referia, então, ao shopping que a gente tem hoje, dos shopping centers, né? Que a gente vai no shopping e a gente tem a sensação, está chovendo lá fora, está ventando, a gente não sabe o que está acontecendo lá, a gente fica totalmente com os sentidos voltados para o consumo, né? E o Benjamin, ele faz essa crítica, porque ele vai percebendo que o tempo vem vindo, tem uma parte da biografia dele, não lembro qual é dos dois livros, mas ele diz assim, que vem vindo a cavalo um tempo que vai destruir o que a sociedade tinha construído até então. E ele dizia assim que essa modernidade, não falava pós-modernidade, essa modernidade, ela ia ser avassaladora para a humanidade. Ela ia mudar de um jeito muito profundo o jeito da sociedade existir. Né? Então, ele tinha essa visão, né, de o quanto que essa modernidade poderia ser tão forte, assim, poderia modificar, de fato, o modo de existir da sociedade. Então, como eu já disse, ele tem a recusa lá da tese de docência. Isso causa no Benjamin uma tristeza, assim, mais, eu diria, econômica. Porque o tempo todo ele como eu disse, ele é um intelectual mesmo, né? E também acho que o divórcio do Benjamin foi um divórcio muito complicado. Ele perdeu tudo no divórcio, porque o fato dele ter uma relação fora do casamento fez com que ele tivesse que praticamente na época, né, as leis da época, ter deixado com a esposa, com a ex-esposa e com o filho, todo o patrimônio que ele tinha. Então, assim, o que ele levou com ele eram uns livros, ele era um colecionador de brinquedos antigos também. Então, ele carregava os livros e o que ele conseguia colecionar.
Então, ele deixava uma parte na casa dos pais, uma parte da biblioteca dele na casa de amigos, mas ele foi cada vez mais se empobrecendo ao longo da vida. As passagens é um texto, essas são imagens que eu retirei lá de Paris, são imagens do ano de 2019, para mostrar que as passagens ainda existem, né? E elas foram tomando, vamos dizer assim, finalidades diferentes na cidade de Paris. E, por exemplo, algumas se mantêm, como essa aqui, né, que ainda é lugar de venda, de pequenas lojas, de comércio, e outras viraram, por exemplo, comércio da Leroy Merlin, como pode passar. Olha, só para vocês terem uma ideia, né? Então, assim, por exemplo, ali, né, essa primeira passagem, já virou só tem um nome de passagem, mas não é mais, não corresponde mais ao momento que o Benjamin viveu. Algumas ainda mantém, né? E a cidade de Paris, ela é marcada por muitos lugares que o Benjamin viveu. Tem, né, marcado o apartamento onde ele morou. Ainda volta no outro anterior, é só um minutinho. Isso, Mário, que eu tinha falado da passagem do Walter Benjamin. Tem um apartamento onde ele ainda, a placa onde ele viveu. Essa passagem, Walter Benjamin, tem a placa na cidade, né? E ela mostra quais são as marcações. Eram as marcações de deslocamento do Benjamin, porque o Benjamin saía da biblioteca, se for seguir assim, o roteiro de vida dele, como a rotina dele. De manhã, ele ia para a biblioteca, passava pela passagem, que é essa rua aqui, é uma rua, circulava por outras passagens que são essas daqui, e depois ia para a biblioteca. Na volta, e agora sim, o Lucimária pode passar, ele circulava sempre pelo mesmo café, que ficou o Café Beija, que ele frequentava. Nesse café, ele tinha um momento da vida dele que era tamanho assim, dificuldade que ele tinha econômica, que ele não tinha caderno, assim, tem trechos da história de vida do Benjamin que ele pede um caderno para escrever, porque ele não tinha um caderno. Isso é triste, né? E aí, o que ele fazia? Ele ia para esse café e ele pegava, sabe, esses lencinhos que a gente recebe no café, guardanapo, ele escrevia no guardanapo. Então, por exemplo, em Berlim, na biblioteca de Berlim, tem esses guardanapos, onde o Benjamin escrevia, porque ele não tinha um caderno de anotações, ele não tinha condição de comprar um caderno de anotações. Então, ele circula nesse momento da vida dele por uma pobreza muito grande. Em Paris, assim, o frio do inverno de Paris, muito forte. Ele dormia no apartamentinho, assim, o prédio não tinha ar quente, né, aquecedor. Então, ele sofria com isso tudo com os problemas de saúde que ele tinha. E aí, eu mostro aqui do lado, assim, as passagens próximas, né, porque elas transformaram. Alguns secos vielas mesmo, e outras elas não têm o formato original. Mas todas essas passagens eram por onde ele circulava até chegar ao café, né, onde ele frequentava. O que a gente pode dizer em relação a essa parte mais dolorosa, mais empobrecida do Benjamin? Tudo se complica a partir da morte dos pais. Porque aí, de fato, quando os pais dele morrem, assim, ele está divorciado, né? Ele deixou toda a herança para a esposa, Dora Benjamin, eu tinha esquecido o nome dela. E ele fica muito, assim, pouquíssima renda para sobreviver. E dependendo do instituto lá das pesquisas de Nova York, o Adorno pagava essa bolsa, e ele depende totalmente da bolsa para sobreviver, né? E apesar de ser um momento de muito empobrecimento, ele produz muito, né? Por volta de 1920 e tal, 1929, ele produz textos maravilhosos.
Depois eu e a Lucimara, a gente colocou ali as imagens dos livros dele. Ele começa a escrever crônicas para as crianças, ele faz programas de rádio para as crianças, ele faz, sabe, charadinha, que a gente tinha charadinha quando era criança, assim, que é o que é. Então ele faz muito textos dessa natureza para as crianças, chamava de peças radiofônicas, programas, são 85, e criou 85 programas. O livro das peças radiofônicas do Beijo é riquíssimo, quem quer essa infância, é muito interessante. Pode passar do cenário para a noite, a gente tem que terminar. Aí, como ele se divorcia, empobrece, ele continua dependendo desse dinheiro da bolsa. Tem um homem que o Instituto ameaça romper o contrato do Benjamin, pode seguir, mas é um momento delicado, porque ele, nesse momento, ele é preso, né? Ele é preso, está em Paris, ele é preso, e ele fica preso, acho que 2 meses preso. E quando ele só é liberto porque ele tem ali 2 ou 3 casos também remediados pelo aborto, ele teve uma condição muito relevante, ele teve uma importância muito grande, assim, na história de vida. Quando ele se liberta, né? Ele é solto, tem o processo da soltura dele, e ele mesmo assim, ele começa a ficar muito medo, ele ia querer ficar no país, e começa a ficar muito medo da cidade, ele começa a ter crises de depressões, quando ele retorna à visão, de uma situação de perseguição, da Estado, ele todo se sente muito ameaçado de ser preso novamente nos policiais, policiais fascistas. Bom, o que acontece é que ele problema de saúde do coração que tem vai se aprofundando, né? Ele vai se aprofundando o problema do coração que ele tem. Ninguém tem noção certa, né? Ele tinha uma dificuldade muito grande para caminhar, andar. Então, ele andava devagar, tinha muitas dores. E aí, o que acontece, já no último vida dele, ele fica sabendo das tropas alemãs que vão invadir Paris, e ele se descontrola completamente. Ele tem notícia que os alemães vão invadir Paris, ele se desespera. Esse desespero dele faz barulhinhos da história, que é Lourdes, né? Também ele fica um tempo em Lourdes, desesperado, conversa com a noiva para ver se ele está saindo visto, e começa já um plano de fuga de Paris, né? Aí ele começa a tentar pensar que ele sai de Paris, vai para Lourdes, pega o caminho de Pneus, chega pela Espanha, depois chega em Portugal, e de Portugal ele ia nos Estados Unidos. Esse era o plano dele, né? E ele em Lourdes, ele encontra um grupo de fugitivos, né? Que vai acompanhar o rei até o final da vida, né? Pode Mara. Eu já falo mais só então, o que acontece? Ele vai passando pela fronteira, ele faz o caminho dos Pirineus, atravessa a França, ele atravessa a França, chega na fronteira da Espanha. Ele para chegar na fronteira da Espanha, por Portugal, ele chega extremamente cansado, extremamente abafado, sentindo muitas dores. Em alguns trechos, as pessoas praticamente carregam o Benjamin. Mal você tem uma parte dessa biografia dele muito bonita,
ele estava com tanta dor, estava tão cansado, todo mundo se reunia para dormir junto. E ele não conseguia dormir junto com as pessoas porque ele não conseguia sair debaixo de pé de uma árvore. Ele deitou debaixo de uma árvore, aí ele ficou e ele não conseguia se deslocar para ir dormir com as pessoas a alguns metros, porque o corpo dele não respondia, né? Aí ele chega em Portbou e fica, já é ali nessa fronteira, nessa estação, vocês vão ver que tem a estação, e ali ele apresenta todos os seus documentos, e ali ele tem a sua... Ele é impedido de prosseguir viagem. Então, o que acontece é que os policiais em Portbou diz para ele, para o grupo todo, que eles vão ter que retornar para Paris, né? E aí o Benjamin entra num total desespero, e ele vai para o quarto do hotel, e aí as pessoas encontram ele morto, sob o efeito de uma dose muito grande, né, de overdose de morfina, né? Então não se tem uma clareza se foi o Benjamin que cometeu um suicídio ou se mataram o Benjamin. Tem até um documentário no YouTube, bem em inglês, mas bem legal, assim, quem matou o Walter Benjamin, né? Porque até hoje não se tem assim, uma clareza se foi suicídio, mas a maioria das pessoas levam a crer que foi suicídio, ou se de fato mesmo ele foi assassinado. O fato, que é o mais triste, que eu queria concluir essa apresentação aqui, essa conversa, é que o Benjamin morre e no dia seguinte os policiais liberam as pessoas que estavam com eles a atravessar a fronteira e perseguir o caminho, continuar o caminho e até a Espanha. Então, ele, por um dia, se ele não tivesse morrido, ele continuaria atravessando a Espanha, estaria talvez chegando naquele momento depois em Lisboa, conseguiria chegar nos Estados Unidos, encontrar o Adorno, e todas as pessoas que ali o esperava, né? O final da vida dele, assim, ninguém sabe o que aconteceu com os restos mortais dele. O que se sabe é que ele tinha um pouco de dinheiro na mala, e aí pagaram, então, o velório dele. Só que naquela época, depois de acho que 5 anos da morte, se a pessoa não pagasse o corpo dela, a alçada dela ia com uma vala comum. Então, como ninguém, né, ninguém foi atrás, né? Assim, ele morreu lá, desconhecido, lá em Portbou. O corpo dele foi jogado numa vala comum. Então, não tem os restos mortais do Benjamin. O que tem lá em Portbou é uma placa dizendo que ali ele viveu e que ali é um símbolo, né? Essa é a cidade de Portbou. A cidade hoje toda assim, ela vive pelo Benjamin, basicamente, assim, de turismo, sabe? As pessoas vão para conhecer. Então, a cidade tem os monumentos, esses monumentos chamam as passagens, fica na beira do mar, a cidade é linda, é uma cidade, assim, que fica bem de encontro com o mar, então, pode passar a próxima, acho que na próxima dá para ver um pouco. Aqui é o quadro simbólico, né, de onde ele morreu lá no cemitério, mas, assim, quem chega da cidade pelos caminhos dos Pirineus, é todo marcado, chamado Caminho de Walter Benjamin, né? É todo marcado, Caminho dos Pirineus, e quando chega na cidade, assim, você vê o mar azul, lindo, assim, e vê a cidade, é uma visão muito bonita. Aí aqui também são imagens as primeiras fotografias são imagens da cidade, por dentro dos monumentos, as passagens. Aí pode passar, Lucimara. E aí são só imagens mesmo, que eu acho que aí vai mostrar. Aqui é o hotel com a placa onde ele morreu, tem um hotel, a marcação hoje não é mais hotel, hoje é um prédio onde as pessoas moram. E aqui essa imagem que eu falei que dá para ver quando você faz o caminho do Walter Benjamin, dá para ver a cidade lá de cima, com o mar tão bonito. Pode passar. Aí já passou a hora, meu Deus. Aí é um diário de viagem que eu fiz quando eu percorri alguns países onde ele viveu. Ali é uma placa da estação, pode passar. E aí as principais obras, a gente colocou todas as obras dele aqui.
essas são todas as obras organizadas em língua portuguesa, né, em português de Portugal. A origem do drama barroco alemão, pode voltar, Simara, só um pouquinho, que eu vou ler os títulos só por curiosidade. A modernidade, linguagem e tradução, o anjo da história, ensaio sobre literatura, imagem de pensamento e as passagens de Paris. É a obra inteira dele, pode passar. Aí depois tem a Hora das Crianças, que são as histórias radiofônicas, né? Um Dia de Louco são as histórias, as histórias, as pegadinhas, né, que ele fazia com as crianças. É bem bonitinho, assim, é um livro todo divertido. Pode passar, que foi escrito para as crianças. Aí tem alguns estudiosos, expoentes na área, aqui no Brasil e fora, que estudam Benjamin. Eu diria que Michel Lovy é um estudioso, é alguém que se dedica aos estudos do Benjamin, Leandro Ponder, a Jeanne Marie, que eu acho que do meu ponto de vista, ela é a maior estudiosa do Benjamin ainda viva. Aí pode passar, Simara. Aí isso é só para dizer assim, que são duas obras que a gente colocou aqui, para dizer assim que os textos dele são textos organizados em obras escolhidas, muitos deles, né? Então, aqui no Brasil, as traduções organizaram alguns textos, traduziram e aí publicaram. Depois aí fizeram um movimento. Então, a gente vai encontrar muitos textos do Benjamin repetidos em muitos livros, porque eram obras escolhidas mesmo, e conforme elas foram sendo traduzidas, foram sendo publicadas no Brasil. Pode passar, por favor. Esse livro é um livro muito interessante, que eu gostar, quase ninguém sabe, assim, o Benjamin tinha alguém que influenciou, um amigo que influenciou bastante a amizade dele, é o Shaolin, que ele é um livro só que fala sobre a amizade, a história da amizade, o Shaolin escreveu a história de amizade que eles tinham. Pode passar, Lucimara. Essa correspondência que eu falei das histórias que o Benjamin tinha com a esposa do Adorno, a Gretel Adorno, ele correspondeu durante muito tempo com ela, falando sobre as angústias, então é a história de relação dos dois, uma história de amizade dos dois. Pode passar. Esse livro é um livro inspirado nos últimos momentos do Benjamin, porque tinha uma história assim que ele carregando ali, fazendo o caminho dos Pirineus, ele carregava uma mala. E essa mala sumiu, então ninguém sabe o que aconteceu com essa mala, que tinha nessa mala. E aí foi por isso que chama a Mala Misteriosa do Sr. Benjamin. A autora que escreveu o livro, escreveu um livro infanto-juvenil para falar exatamente desses últimos momentos, mas de um jeito menos pesado, menos triste, menos melancólico. Aí pode passar. Aqui é o rostinho do Benjamin, fofinho, lindo. A gente fez um vídeo, eu e Lucimara, na verdade, Lucimara fez, eu não fiz nada, gente. Foi tudo a Lucimara que fez, maravilhosa. E é um vídeo que a gente já usou, mas acho que convém que tem muita gente nova aqui. É 3 minutos o vídeo, né? Acho que é para a gente compartilhar, para vocês verem assim, melhor a cidade. Diz, Luísa, já falei muito, gente, desculpa. Não, eu só queria pedir que você voltasse lá na apresentação e lesse aquela carta que você escreveu quando você chegou lá. Porque aquilo tem uma beleza incrível, acho que a gente não dá para passar correndo, desesperado e não ler. Eu queria que você lesse, Adriana. Tá. Então volta, é porque eu estou preocupada com o tempo, com o nosso tempo. Vai, Lucimara, então volta. É um diário de viagem. Tem muito, assim, o Benjamin, ele, por todos os lugares, enquanto a Lucimara vai colocando, eu vou falar rapidinho.